Boa noite! Está no ar a Central do Brasil desta quinta-feira. Confira no programa um panorama sobre as campanhas eleitorais deste ano com a pandemia e também com a discussão sobre o adiamento das eleições municipais. Trazemos ainda um debate sobre o avanço do conservadorismo e as respostas encontradas pelo movimento LGBTI+, na luta contra Bolsonaro, e como as artes têm um papel fundamental na resistência. A rede de comunicação dos movimentos populares do Brasil está começando. Central do Brasil. A pandemia alterou muitas dinâmicas sociais e pode levar ao adiamento das eleições municipais. A mudança é histórica e a razão é o alto índice de contaminação por coronavírus no país. A proposta de mudança de data já foi aprovada pelo Senado e seguiu para a Câmara, onde encontra a resistência do Centrão para a aprovação. Com tantos contratempos, como ficam as campanhas eleitorais? Quem tem as informações é Afonso Bezerra. Tradicionalmente, o período eleitoral no Brasil é marcado por intensas aglomerações e muitos eventos nas ruas. São comícios, passeatas, carreatas e panfletagens. Tudo isso vai ser alterado por causa da pandemia. A advogada popular Sara Macedo está acostumada com as atividades externas no contato com os eleitores e diz que não será simples abrir mão deste formato. Ela acredita que, embora muito importante, as campanhas digitais não são suficientes. Então não vai me contemplar, sabe? É uma coisa bem diferente você estar construindo vídeos e conversando com pessoas por WhatsApp do que você olhar a olho, chegar numa comunidade indígena, chegar numa comunidade quilombola, chegar numa periferia de Goiânia, sabe? Conversar com as pessoas e saber do que elas estão precisando de verdade. O Senado aprovou a alteração do calendário e marcou para o dia 15 de novembro o primeiro turno das eleições. Agora, cabe aos deputados na Câmara apreciar o tema, em votação em 2 turnos, que ainda não tem data definida. Mais do que o formato da campanha, também está em jogo a burocracia da eleição, as prestações de contas, realização de convenções e até a data de posse dos eleitos. O professor de Ciência Política Adriano Oliveira entende que a pandemia será uma variável importante da eleição, mas que não será a única e que os desempenhos dos prefeitos e dos candidatos da oposição continuarão a interferir no resultado das urnas. Então, o COVID é uma variável, mas às vezes também esse COVID não está impactando na eleição. A eleição continua a ser como era antes, com as variáveis já mantidas, ou seja, desejo de mudança, o quanto é esse desejo de mudança, desejo de continuação, os sentimentos dos eleitores é de raiva, é de busca do novo, que tipo de novo esse eleitor quer. Enfim, o COVID pode ter impacto, mas também pode não vir a ter impacto. Mas isso não significa que nós devemos desprezá-lo. Por não poder desprezar o vírus, que continua vitimando as pessoas nesse país, é que precisamos tomar cuidado com o retorno às rotinas de trabalho. Se você tem que voltar ao escritório, fique atento nas dicas do médico Vinícius Ximenes na Estação Saúde. Estação Saúde. Olá, eu sou Thiago Franco, diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo, e a minha pergunta é sobre planos de retorno às atividades, e aí principalmente em escritório. Qual que deveria ser o critério para permitir o retorno ao trabalho e quais são as principais adaptações no escritório para que as pessoas possam retornar às suas atividades nesses locais? Olá, pessoal. Bom, num caso como esse, como o retorno de profissionais para uma atividade de escritório, é muito importante o reforço das medidas gerais que nós já temos trabalhado com a população. O uso de máscaras, a higienização das mãos, como por exemplo, a utilização de álcool a 70%, álcool gel, a manutenção de cuidados de asepsia, né, de mesas, apetrechos, pequenos objetos que nós utilizamos no nosso ambiente de trabalho, se manter pelo menos distanciamento de 2 metros entre um profissional e outro dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, organizar na distribuição dos profissionais no ambiente de trabalho cadeiras desocupadas entre um e outro profissional, isso é uma questão bastante importante, né? Redução da jornada de trabalho, um elemento também fundamental para diminuir o tempo de eventuais exposições
que os profissionais tenham. E lembrar, pessoal, de que as medidas populacionais, como isolamento social, distanciamento social amplo, são as medidas mais eficazes no controle e na redução da disseminação da epidemia. No dia 28 de junho de 1969, ocorreu uma histórica revolta da população LGBTI+, estadunidense contra a perseguição e a homofobia. A data foi reconhecida como o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. 51 anos depois, os Trilhos do Brasil nos levam para conhecer iniciativas que traduzem em propostas artísticas os sentimentos e a resistência da comunidade. Oi, Nayá, é isso mesmo? Trilhos do Brasil. Olá, Pamela. Manifestações culturais do movimento LGBTI+, crescem por todo o Brasil. Buscar uma representatividade efetiva é essencial para construir uma cultura democrática e diversa. Confira na reportagem a seguir artistas LGBTs que ocupam palcos, televisões e redes sociais. Vários artistas da comunidade LGBTI+, fazem da cultura uma forma de passar a mensagem do respeito e da resistência. No Rio de Janeiro, o cantor e compositor Arthur manda o recado através da música. A gente quer cantar sobre aquilo que a gente é. A gente quer falar de quem a gente ama, do que a gente gosta, da nossa vivência, da nossa vida. E essa liberdade a gente consegue nas nossas melodias, nas nossas músicas, nas nossas letras. A resistência cultural desse grupo também ocupa os meios de comunicação. Rafael Mesquita, idealizador do jornal digital Mídia Bicha do Ceará, defende um jornalismo mais inclusivo e igualitário. A resistência cultural, a resistência dos corpos dissidentes é a partir da nossa produção realmente de um novo mundo, de um mundo com o nosso olhar, de um mundo onde a gente possa comunicar, ter voz, falar, ter lugar de fala. É nisso que eu acredito. Em Minas Gerais, o Danilo Carreiro, conhecida nas redes como Dimitra Vulcana, produz conteúdo na internet e ressalta a importância de fortalecer o movimento LGBT através da cultura. Os movimentos LGBTs têm uma tradição enorme. Mês de junho é o mês que mais existem manifestações das LGBTs em paradas LGBTs e tudo mais. Mas celebrar o orgulho vai além disso e os movimentos também se organizam de forma política, de forma antissistêmica e também de forma a criar redes de apoio e de solidariedade. Em Santa Catarina, a cantora indígena Noemi Carvalho faz das suas canções uma forma de resistência contra a LGBTfobia. E estar no espaço artístico, estar no espaço cultural, leva a nossa mensagem para diversas pessoas, e inclusive sendo representatividade para muitas crianças, adolescentes, jovens adultos. Nós somos necessários no espaço cultural. A nossa arte existe e resiste. A nossa arte é para levar a informação e a disseminação do amor. Para reforçar a importância das artes na luta contra o apagamento e a marginalização das lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos, a dica cultural de hoje é sobre o assunto e vem direto do Ceará, de uma tribo potiguara. Parada Cultural. Olá, me chamo Jéssica Quecan, sou de Crateús, Ceará, na etnia potiguara. Hoje eu vim falar sobre orgulho de ser LGBTQ+. Eu venho aqui falar sobre a indicação do documentário, falando sobre indígenas LGBTQ+, falando sobre como ser lésbica indígena, como ser gay indígena e como ser trans indígena. Vocês podem encontrar na página no Peludá, ou no coletivo Caboclas, tá no Instagram. Além da cultura, outras estratégias são necessárias para enfrentar a escalada fascista e o avanço do conservadorismo que impactam diretamente a vida da população LGBTI+. Jonatas Campos conversou com Simi Lahá sobre os atuais desafios do movimento e o enfrentamento ao governo Bolsonaro. Vamos conferir na entrevista central.
Entrevista Central. Boa noite a vocês que acompanham a Central do Brasil. A nossa entrevistada de hoje é Simi Lahar. Ela é presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo. Nós estamos na Semana LGBTI+, que culmina agora neste sábado, 28 de junho. Quais as principais bandeiras do movimento nessa semana de conscientização? Olha, a semana é a semana do orgulho, né? Então, a gente demarca esse lugar de que somos pessoas que temos orgulho de sermos quem somos, como somos, e que, ao contrário do que as pessoas falam, a gente tem que ter vergonha, que a gente é o pecado, que a gente é a imoralidade, a gente vai reforçar as nossas existências. Mas não tem como falar sobre nós, né, que sofremos ataques, que sofremos perseguição, que estamos sendo assassinadas, que sofremos inúmeras violências, sem se colocar contrária a isso. Então, hoje, o central do nosso debate é a garantia de tudo que nós já conquistamos. Esta bandeira do Fora Bolsonaro é uma bandeira central do movimento hoje. Tudo que a gente luta, tanto por ampliação da cidadania, como para a garantia do que a gente já conquistou, se sustenta com a retirada desse senhor e de todos os fascistas que com ele estão nesse lugar hoje. Já que a gente está falando do governo Bolsonaro, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a ministra Damares, que é do núcleo ideológico do governo. Como o movimento pode se contrapor a esse discurso da defesa de Deus e da família? Para se contrapor a Damares, a gente precisa falar a verdade. E a gente precisa de todo o campo progressista, de todo o campo de esquerda, de todo o campo que luta pelos direitos humanos, que luta pela vida, a estar conosco. Então ninguém pode ter medo, ninguém pode titubear quando a pauta é LGBTQI+. A gente tem que naturalizar essas existências. Então quando alguém falar, mas vocês defendem essa galera aí, que essa galera aí quer transformar a menina em menina, eu dizer, não, isso é mentira. Isso que estão inventando para você é uma mentira. Essas pessoas são pessoas como outras quaisquer, são seres humanos que merecem cidadania. A gente não pode reforçar esse discurso, porque esse discurso vem vitimando, violentando, vem agredindo e vem assassinando essas pessoas. Sabe qual é a receita deles? É assim, ó. Quando descobrem que eles são milicianos, quando descobrem que eles são corruptos, quando as provas vão chegando perto deles, o que eles fazem? Eles inventam uma mentira sobre nós. Para que a sociedade brasileira, que é na sua maioria de pessoas conservadoras, né, se vão nesse debate aí. Então a gente tem que desmentir isso, que desmistificar, para que as pessoas entendam que não tem nada demais nisso. Não tem mais nada demais nessas existências. E aí sim a gente consegue construir uma outra sociedade. Então, Simi, é preciso aprender mais sobre o movimento LGBTI+, inclusive dentro do próprio movimento social. Sim. O movimento social como um todo precisa introjetar a pauta LGBTI+. Então, o orgulho LGBTQI+, tem que ser um debate de todo mundo que queira lutar por uma outra sociedade. De todo mundo que se coloque desse lado da luta. Onde é que a sociedade, em geral, pode procurar informação sobre o movimento LGBTI+. É tanta diversidade junta, são tantas cores juntas, que a gente não consegue centralizar isso numa coisa só. Então, eu posso ofertar a vocês os canais da BGLT, que é uma das redes. A gente não é, né, a totalidade, mas a BGLT está no Instagram, né, @bglt.oficial. A BGLT está no Facebook, é a BGLT na Luta, e nós temos o nosso site, abglt.org. No nosso site, nós, inclusive, temos um mapa de serviços no Brasil inteiro que pode atender a população LGBTI. Terminamos por aqui o programa de hoje. E você ainda encontra a gente no Instagram, @Programa Central do Brasil. Pode acompanhar também em todas as plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer, Pocket Casts e Google Podcasts. E se você puder, fique em casa. Lembre-se sempre de usar máscara se precisar sair. Eu te espero novamente amanhã de noite. Até lá!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.